Dentro de muitas famílias, existe uma dor silenciosa. Uma dor que raramente é discutida abertamente, mas que pode atravessar anos, às vezes até décadas. Ela começa dentro da casa da infância, mas muitas vezes continua existindo mesmo quando os filhos já cresceram, já se tornaram adultos, já construíram suas próprias famílias. Alguns já estão casados, alguns já têm filhos, alguns já vivem longe da casa onde cresceram, mas ainda assim, certas lembranças continuam presentes, porque algumas feridas emocionais não desaparecem simplesmente com o tempo. Elas ficam guardadas dentro da memória. E uma dessas feridas acontece quando, dentro de uma família, um filho recebe quase toda a atenção, enquanto os outros aprendem a lidar com a vida praticamente sozinhos. Em muitas casas existe um filho que parece precisar mais. Talvez seja mais impulsivo, talvez enfrente mais problemas, talvez tenha mais dificuldades na escola, na vida ou nas próprias escolhas. E, naturalmente, a mãe sente um instinto muito forte de proteção. Ela olha para aquele filho e pensa: ele precisa mais de mim? Então ela tenta ajudar, tenta proteger, tenta evitar que ele sofra. Mas às vezes, sem perceber, algo começa a acontecer dentro da dinâmica da família. Toda a energia emocional começa a girar ao redor desse filho. As preocupações da casa passam a ser sobre ele. As conversas passam a ser sobre ele. Os cuidados passam a ser voltados para ele. E enquanto isso acontece, os outros filhos começam a ocupar outro lugar dentro da família. O lugar dos fortes, o lugar dos que não dão trabalho, o lugar dos que parecem não precisar de tanta atenção. Na infância, muitas vezes isso não é percebido com clareza. Crianças apenas se adaptam ao ambiente onde vivem. Algumas aprendem a ficar em silêncio, outras aprendem a resolver seus próprios problemas. Algumas começam a acreditar que demonstrar dor ou dificuldade pode incomodar, então elas guardam tudo para si. Mas o tempo passa, e na adolescência, muitas dessas percepções começam a surgir. Perguntas começam a aparecer dentro da mente. Por que sempre existe mais paciência para um irmão? Por que alguns erros são sempre perdoados, enquanto outros são cobrados com mais dureza? Por que algumas dores parecem ser mais importantes que outras? Essas perguntas muitas vezes ficam sem resposta. E quando a vida adulta chega, algumas dessas emoções começam a se organizar de forma mais clara. Alguns filhos adultos começam a olhar para trás e perceber algo que antes parecia confuso. Eles percebem que talvez tenham crescido sentindo que precisavam ser fortes o tempo todo, que precisavam resolver suas próprias dificuldades sozinhos, que precisavam aprender a não dar trabalho. Alguns já estão casados, alguns já estão criando seus próprios filhos, mas mesmo assim, ainda carregam dentro de si uma sensação difícil de explicar. A sensação de que emocionalmente foram esquecidos. Não esquecidos fisicamente, mas esquecidos no cuidado, na escuta, no reconhecimento. Alguns adultos carregam uma pergunta silenciosa dentro de si: por que eu precisei ser tão forte tão cedo? Ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas ainda amam profundamente suas mães. E é justamente isso que torna essa dor ainda mais complexa. Porque existe amor, mas também existe mágoa. Existe respeito, mas também existe uma sensação de injustiça. E muitas vezes essas emoções convivem dentro do mesmo coração. Em algumas famílias, essa situação se torna ainda mais difícil quando o filho que sempre recebeu mais proteção começa a enfrentar problemas sérios na vida adulta. Às vezes esse filho se envolve com álcool, às vezes com drogas, às vezes com escolhas que trazem sofrimento para toda a família. E quando isso acontece, a preocupação da mãe se torna ainda maior. O medo cresce, a proteção aumenta, a atenção se volta ainda mais para aquele filho. E sem perceber, os outros continuam ocupando o mesmo lugar de antes. O lugar dos que precisam compreender, dos que precisam ser pacientes, dos que precisam ser fortes. Alguns filhos adultos chegam a pensar: mesmo depois de tantos anos, nada mudou. Mas existe algo muito importante que precisa ser compreendido com honestidade. Na maioria das vezes, essa dinâmica não nasce de falta de amor. Ela nasce do medo.
O medo de perder um filho, o medo de que aquele filho mais vulnerável se destrua, o medo de não conseguir salvá-lo. E o instinto de proteção de uma mãe pode ser extremamente poderoso. Mas mesmo quando existe amor, ainda podem existir consequências emocionais. Filhos que cresceram se sentindo invisíveis podem carregar feridas profundas. Alguns desenvolvem dificuldade em pedir ajuda. Outros sentem necessidade constante de provar valor. Alguns criam uma distância emocional da própria família. E outros simplesmente se acostumam a viver sem esperar muito reconhecimento. Mas existe algo muito importante que precisa ser lembrado. Mesmo famílias que carregam feridas podem encontrar caminhos de cura. E muitas vezes a cura começa com algo simples, mas muito poderoso: consciência. Quando uma mãe começa a olhar para sua própria história com mais reflexão, novas percepções podem surgir. Talvez alguns filhos tenham precisado ser fortes demais. Talvez algumas dores tenham passado desapercebidas. Às vezes, um simples gesto de reconhecimento pode tocar profundamente o coração de um filho adulto. Palavras simples como: "Eu sei que talvez você tenha carregado coisas sozinho. Talvez eu não tenha percebido tudo o que você sentiu, mas você sempre foi importante para mim." Essas palavras podem abrir portas emocionais que ficaram fechadas por muitos anos. E para os filhos, também existe um aprendizado importante. Nem toda diferença de atenção significa ausência de amor. Muitas vezes significa apenas falta de percepção, falta de equilíbrio ou desespero diante de uma situação difícil. Isso não apaga a dor, mas pode abrir espaço para algo diferente da mágoa permanente. Pode abrir espaço para a compreensão. E até mesmo o filho que sempre foi protegido pode carregar uma luta silenciosa, porque viver preso a dependências como álcool ou drogas também é uma forma de sofrimento profundo. Quando uma família começa a olhar para tudo isso com mais maturidade, algo novo pode nascer. Mais diálogo, mais empatia, mais equilíbrio nas relações. Famílias não são perfeitas. Pais erram, filhos se machucam, histórias se confundem. Mas quando existe disposição para refletir, até feridas muito antigas podem começar a cicatrizar. Porque mesmo depois de muitos anos, relações ainda podem encontrar novos caminhos. E às vezes tudo começa com algo muito simples: a coragem de olhar para a própria história com mais verdade, mais empatia e mais consciência. A sua mente não é sua inimiga, ela é sua amiga. Comente no que você se identificou.